Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? E vamos começar aqui mais uma aula ao vivo, mais uma super live, né? Vamos começar aí as séries, né, de super lives aqui da Academia da Tributação. Depois, né, dessa série de concursos, né? ISS Fortaleza, Rio, São Paulo, né? Eu tirei umas férias. Né, a gente ficou aí uns 15 dias, quase, umas 3 semanas sem aulas ao vivo. Foi por aí, umas 3 semanas, 20 dias aí sem aulas. Vocês estão acostumados toda semana aqui, eu, professor Bruno Langoni, aqui a gente fazer aulas, né, ao vivo, fazer lives aqui com vocês, abordando algum conteúdo de direito tributário, legislação tributária municipal. E a gente voltou, né? A gente voltou aí de merecido descanso, merecidas férias, porque foi alucinante esses últimos meses aí, desde final de março, agora fim de setembro, realmente foi um ritmo bem pesado aí, tanto para vocês concurseiros quanto para a gente aqui, professor, que enfrentou aí esses concursos de físico municipal, né? Foi aí uma sequência de Fortaleza, Rio, São Paulo, né? E comenta aí, né? Comenta aí se você está aqui, você prestou algum desses concursos, ou, né, se você não prestou aí nenhum desses concursos, qual que você vai prestar? Você está focado aí em algum concurso de físico municipal. E para quem está focado aí em algum certame, né, de físico municipal, os que vão vir, Goiânia, Cuiabá, João Pessoa, Florianópolis, o que está em aberto aí, que tá atraindo aí uma certa atenção dos concurseiros é o ISS Campus dos Goitacazes, né? A gente está com material aqui da Academia da Jurisprudência, né? E aí, pessoal, essa série aqui de lives que a gente vai fazer. Você já está acostumado com as nossas aulas ao vivo, lives semanais aí, né? E aí a gente vai continuar, obviamente, com essas aulas semanais, trazendo conteúdo de legislação tributária municipal, direito tributário. A gente vai trazer aí entrevistas com aprovados, né? A gente aprovou mais de 50%, aí no ISS Rio de Janeiro, né? Nas vagas de ampla concorrência. Dos 10 primeiros, 6 foram alunos aqui da Academia da Tributação. Essa semana a gente vai começar aí uma série de entrevistas aqui, né, no nosso canal. Vamos trazer os aprovados para falar um pouquinho aí da sua trajetória. Então, essa semana que vem, né, todo dia aí vai ter uma entrevista. A partir de quarta dessa semana, a gente vai trazer aí os aprovados, né, alguns dos aprovados no ISS Rio de Janeiro, nas vagas, que foram alunos aqui da Academia da Tributação, para bater um bate-papo aí com vocês, né? Então, pessoal, essas super lives aqui, que a gente vai começar a fazer, essas primeiras, vão ser fundamentais para você que está focado em algum físico municipal. Por quê? Porque a gente vai trazer, né, e vai trazer para vocês a parte de teoria, né, da parte geral dos impostos municipais. Então, a gente vai trazer aí uma teoria mais simplificada, né, daquela que a gente costuma abordar no nosso curso completaço de legislação tributária municipal aplicável a todos os municípios, que é o LTM de AZ, né? Mas nessa super live a gente vai trazer aí um resumo, né, uma teoria simplificada da parte geral dos impostos municipais. E aí, depois dessa sequência, pessoal, a gente vai ter uma série de lives que chama LTM sob lupa, que a gente vai comentar artigo por artigo. Aí é mais aí o estudo da literalidade, né? A gente passar para vocês dicas, em relação à literalidade dos artigos referentes a impostos municipais que estão na Constituição, no CTN, na Lei Complementar 116, eventualmente alguma outra lei esparsa aí que trata de matéria tributária. Mas para você, pessoal, ficar sabendo, e aqui é a dica de ouro, tá? Para vocês ficarem sabendo da programação semanal, para ter acesso aos materiais que a gente for utilizar aqui, vocês vão se inscrever num link, né, colocar o nome e o seu e-mail, é super simples, né? Tá aí na descrição do vídeo, tem um link, que a gente disponibilizou para vocês se inscreverem. Aí toda semana vocês vão receber aí a programação e eu vou enviar para vocês o link para vocês acessarem o material. E ainda tem um ponto,
que vai ser meio que um presente para quem se inscrever. Né? Porque aqui é uma troca, né? Aqui é uma troca, uma questão de reciprocidade. Eu venho aqui, dou aula gratuita para vocês, vocês me dão algo em troca. Né? É uma troca aqui. Né? É uma troca. Então, o que eu quero? Qual é essa troca? Que vocês se inscrevam. Né? Se inscrevam aqui, obviamente, no canal e se inscrevam, né, nessa lista. Se inscrevam lá nessa página, nesse link. Por quê? Pessoal, exceto algumas dessas lives que a gente vai deixar liberado a gravação, né? Mas a maior parte delas é só no ao vivo que vai estar disponível. Mas a gente vai dar uma colher de chá para quem estiver inscrito nessa lista exclusiva, que para se inscrever é gratuito, a gente vai liberar um acesso a mais. Exatamente, eu vou liberar para vocês um link exclusivo por e-mail. Então tem que estar inscrito nessa lista de e-mails para vocês assistirem depois. Por um determinado, não consegui ver ao vivo. Quem tiver inscrito nessa lista vai poder assistir depois. Óbvio, por um tempo, né? Depois eu tiro do ar. Né? Então, material e ter esse acesso meio que estendido ao conteúdo é meio que um bônus, né? Para quem foi lá e colocou seu nominho e seu e-mail aí na lista. Né, para depois a gente trocar figurinhas, né, a gente avisar de determinados eventos, aulas, cursos que a gente for lançar, né, é importante aí. Esse é meio que um presente aqui, entre aspas, né, que a gente dá para você que se inscrever, que você disponibilizou e se inscreveu na lista. Ok, pessoal? O que a gente vai abordar aqui na aula de hoje? Né? Eu vou começar com uma introdução, que é fundamental, muita gente despreza essa parte, mas é fundamental para você ter uma base sólida aí no estudo da legislação tributária municipal. Meio que uma introdução para você entender aí a mecânica, a sistemática de como que funciona a legislação tributária municipal. E aí a gente já começa, né? Hoje aqui por uma questão aqui de limitação técnica, né, da bateria da minha câmera, que não chegou à fonte que eu ligo na tomada, né? Provavelmente a gente só vai conseguir fazer live ali, o tempo da aula hoje, no máximo ali uma hora e meia, né? Então vai ser uma live mais curta. A gente costuma estender um pouco mais, duas horas e pouquinho, mas essa vai ser um pouquinho mais curta. Ok? Então, pessoal, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai fazer essa introdução e aí a gente já começa depois, né? Começa depois a conversar sobre o ISS, ok? A gente vai ter 3 aulas de ISS. Tá? Já estou antecipando, dando spoiler aqui para vocês. 3 aulas aí de ISS, depois 2 de IPTU, 2 de TBI, acho que essa é a sequência, ou 2 de TBI, depois 2 de IPTU, né? Para a gente varrer aí essa parte de teoria simplificada dos impostos municipais. É fundamental, né? Para você que vai prestar algum concurso de fisco municipal, procuradoria municipal, qualquer certame aí municipal que é exigido legislação tributária municipal. Por quê? Porque muitos concursos, pessoal, é exigido a parte geral. Às vezes está lá a legislação específica, mas a banca cobra só a parte geral. É mais fácil fazer questão, né? Então é fundamental o aluno que pretende gabaritar a disciplina de legislação tributária municipal no seu concurso ter essa base forte. Tem que manjar pra caramba essa parte geral. Tem que comer com farinha. Ok? E aí, pessoal, como que funciona? Como que funciona aqui? Né? A gente vai ter umas quebras de bloco, porque aproveita e grava as aulas aqui que eu vou substituir e atualizar nos nossos cursos. Estou sendo franco aqui com você, né? Então, de tempos em tempos, quando eu terminar ali aquela parte teórica, né, eu dou uma quebra. Né? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida nessa quebra, né, nesse intervalo entre blocos, eu posto ali e respondo uma dúvida, ou deixo para o final da live. Né? Pego ali um tempo e varro ali o chat e vejo as dúvidas. Então fique à vontade. Você ficou com alguma dúvida? Óbvio, dúvida de um assunto que eu tratei aqui. Tá? De um assunto que eu tratei aqui. Pode ficar à vontade, coloca aí no chat. Eu sempre estou olhando aqui. Combinado, pessoal? Então eu vou rodar a vinhetinha aqui, né? E aí voltando, a gente já começa com conteúdo bacana para vocês, ok? Então é isso. Eu já volto e fica aí, que é rapidão, rapidão.
Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E vamos aqui nesse vídeo começar, né, uma parte do nosso estudo de legislação tributária municipal que é importantíssimo. Muitos alunos desprezam, pulam essa parte, mas você, aluno aqui da Academia da Tributação, você não vai fazer isso. Por quê? Porque é a base, é a fundação para o seu estudo da legislação tributária municipal. Então você tem lá uma introdução, né, em que você vai entender como que funciona a legislação tributária municipal, são alguns conceitos básicos, nada muito longo, tá, pessoal? É realmente uma introdução, para depois a gente já começar a estudar a parte geral aí dos impostos municipais, né, do ISS, do IPTU e do ITB. A gente precisa entender como que se estrutura a legislação tributária. A gente está falando aqui de legislação tributária municipal, mas essa parte aqui serve para qualquer legislação tributária. A legislação tributária estadual e a legislação tributária federal. Então, você está aqui pensando em algum certame de fisco municipal ou algum certame de procuradoria municipal, não interessa. Né? Você tem que estudar a legislação tributária municipal, você precisa entender isso daqui, que a gente vai começar a conversar. Ok? Então, eu vou aqui por slide e a gente vai conversando, tá? Então, a estrutura da legislação tributária municipal. Você precisa entender isso daqui. Né? Como que a legislação tributária se estrutura, né? E como que o seu estudo se divide, né? E como que uma parte se relaciona com a outra, para você formar o seu raciocínio jurídico e entender como que as coisas funcionam, tá? Né? Então, pessoal, a legislação tributária, e aqui não só a legislação tributária municipal, como eu falei para vocês, né? Então, vamos lá. Qualquer legislação tributária funciona dessa forma. Mas, obviamente, a gente está aqui, né, num curso de legislação tributária municipal, então a gente tem que, obviamente, aplicar isso daqui no estudo da legislação tributária municipal. Tudo começa com a Constituição Federal. Né? Tudo começa, né? Todo o nosso estudo começa na Constituição Federal. Vocês vão ver, quando a gente for estudar o ISS, o IPTU, o ITB, os impostos municipais, a gente vai começar sempre na Constituição Federal. E às vezes a gente estuda algum dispositivo da Constituição Federal, vai para alguma outra lei, volta para a Constituição Federal. Então, todo estudo de qualquer tema do direito tributário, né, do estudo de qualquer espécie tributária, né, de qualquer imposto municipal, a gente parte da Constituição Federal. Mas a gente precisa entender qual é a função da Constituição Federal dentro da estrutura da legislação tributária. Né, eu coloquei aqui para vocês, né, e obviamente vocês estudam de forma mais aprofundada isso, quando vocês estudam lá no direito tributário, e é sempre bom a gente ter essa noção de que a legislação tributária ela está dentro do direito tributário. Então é fundamental, né, que você tenha estudado o direito tributário antes. Não vai começar o estudo já direto, o estudo da legislação tributária, sem ter uma base, né, em direito tributário. Então lá no direito tributário a gente estuda, né, a competência tributária, está logo no início da disciplina de direito tributário. Você começa a estudar direito tributário, você vai estudar logo no início, nas primeiras aulas lá, competência tributária. E a Constituição Federal, ela delimita a competência tributária. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que ela vai dizer qual ente federado, né, a gente vive numa federação, né, qual ente federado, né, vai poder criar cada tributo, cada imposto. Então vai ter um dispositivo na Constituição que vai dizer, olha, os municípios podem criar esses impostos aqui. O município pode criar uma taxa, pode criar uma contribuição de melhoria. Então a Constituição Federal, ela define a competência tributária. Ela diz, né, qual ente vai poder criar cada tributo. O município, você vai poder criar esse tributo, esse imposto. Então o município vai poder, né, exercer a competência tributária, que é criar o tributo juridicamente. Então a Constituição Federal, né, dentre outras funções, dentre outros papéis, ela exerce esse, que talvez aqui no nosso contexto seja o mais importante, né, definir a competência tributária, delimitar a competência tributária, dizer qual ente vai criar qual imposto.
Então, a gente vai ter um dispositivo na Constituição Federal que vai dizer ao município, você vai poder criar o ISS, o IPTU e o ITBI. Então, a Constituição exerce esse papel. Ela não vai lá e cria o ISS. Ela não vai lá e cria o IPTU, o ITBI. Não, ela só diz, município, você pode criar esses impostos aqui. Aí o município vai precisar exercer a sua competência tributária. Aí como que o município exerce essa competência tributária para criar juridicamente o imposto é outra história, a gente vai comentar ainda. Mas, pessoal, além da Constituição Federal, que vai lá e define a competência tributária, ela não cria o ISS. O município, pessoal, ele não pode cobrar o ISS baseado exclusivamente na Constituição Federal. Ele precisa ter algo a mais. Né? E aí, pessoal, entre a Constituição e a legislação municipal, as leis municipais, a gente tem um intermediário aí, exatamente, que vai exercer um papel muito importante, que são as leis complementares de normas gerais. A Constituição, sabendo de um problema que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: aqui no contexto municipal, imagine, quantos municípios existem? 5.570 municípios. Acho que é isso. Imagine cada município olhando para a Constituição e ir lá criando o ISS, editando uma lei criando o ISS. Imagine a zona que ia ser. Cada município criando o ISS de uma forma. E aí, imagine as empresas que têm filiais espalhadas por todos os municípios, ou por vários municípios. O ISS é de um jeito no município, é de outro em outro município, né? Porque a Constituição, apesar de a nossa Constituição ela ser bem analítica, ser bem detalhista, mas mesmo assim, ela não é tão detalhada como uma lei, que vai lá e cria o ISS. Então, na Constituição, pessoal, a gente vai ter lá um artigo com um inciso, né, delimitando a materialidade referente ao ISS e acabou. Não vai dizer qual que é a base de cálculo, qual é o fato gerador, qual é a alíquota, quem que são o sujeito passivo, né, quem que tem que pagar, o contribuinte, não. Não. Quem vai dizer isso vai ser uma lei complementar de normas gerais que tem amplitude nacional. Exatamente. Então, é essa lei complementar que vai definir as partes estruturantes do imposto. Mas que lei complementar é essa? Que visa uniformizar, que visa harmonizar o nosso sistema tributário. Para que quando o município for lá e crie o ISS, crie o IPTU, o ITBI, ele olhe não só para a Constituição, mas para essa lei complementar de normas gerais e ele tem uma ideia, né, de como que ele vai criar esse ISS. Então, a Constituição, ela define qual é o ente que vai poder criar o imposto. E a lei complementar, ela vai dar diretrizes. Ela vai dar determinadas noções referentes ao fato gerador, à base de cálculo, aos contribuintes. Né? Ele vai traçar as normas gerais que o município vai precisar seguir quando ele for exercer sua competência tributária e for criar o ISS no seu âmbito territorial. Então, além da Constituição, a gente vai ter que ter essa lei complementar de normas gerais, que vai ter a função de uniformizar e harmonizar, para que, quando o município for criar o ISS, ele não crie assim ao seu bel prazer, do jeito que ele quiser, não. Ele vai ter que seguir um conteúdo mínimo. Ele vai ter que colocar na sua lei um conteúdo mínimo que está previsto nessas leis complementares, essa lei complementar de normas gerais. Para a gente aqui, no contexto do estudo da legislação tributária municipal, duas leis complementares de normas gerais são importantes: o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 116. O Código Tributário Nacional, ele não é bem uma lei complementar, vocês já devem ter estudado isso no direito tributário. Ele é uma lei ordinária, ele é formalmente uma lei ordinária, mas foi recepcionado, você já deve ter escutado, você já estudou direito tributário, você já deve ter escutado essa expressão, recepcionado. Então, uma lei anterior à Constituição, o CTN lá de 1966, mas ele foi recepcionado com status de lei complementar. Por quê? Porque ele trata de matérias que
que a Constituição de 88, a Constituição de 88 exige que sejam tratados por meio de lei complementar. Só que o CTN não é uma lei complementar, mas materialmente, ele é uma lei complementar. Ele tem um status de lei complementar, apesar de ter a forma de uma lei ordinária. Então ali vão ter dispositivos que vão disciplinar questões atinentes ao IPTU, ao ITBI. Já o ISS não está no CTN, as normas gerais. Eu falo que o ISS é um imposto municipal chique, ele tem uma lei complementar específica para ele, que é a Lei Complementar 116, que a gente vai estudar aqui nas nossas aulas. Então a gente tem um CTN e a Lei Complementar 116. Mas aqui é um ponto importante. Tanto o CTN quanto a Lei Complementar 116, pessoal, não criam os impostos. Não criam. Então nem a Constituição, nem essas leis complementares de normas gerais criam os impostos. Cada uma vai exercer uma função. A Constituição define a competência tributária, essas leis complementares de normas gerais, que não é municipal, não é o município que edita essas leis complementares de normas gerais, é a União, por meio do Congresso Nacional, uma lei complementar de amplitude nacional, exatamente, editada lá pelo Congresso Nacional. Também não cria os impostos, não cria os tributos, mas exerce o papel de harmonizar, de uniformizar o nosso sistema tributário. Professor, beleza, mas o que efetivamente cria os impostos? O que efetivamente cria o tributo? Aqui falando de tributo, de imposto municipal, é a lei municipal. Exatamente. Exatamente. A lei municipal aprovada lá pelo Legislativo Municipal, pela Câmara de Vereadores. Exatamente. Então, uma lei, um projeto de lei é enviado lá para a Câmara de Vereadores para criar o ISS, para criar o IPTU. E a Câmara de Vereadores, depois ali de todo um processo legislativo, que vocês estudam no direito constitucional, aprovada uma lei. Aí essa lei, aprovada pela Câmara de Vereadores, aprovada pelo Legislativo, pelo Parlamento Municipal, é que vai criar juridicamente o ISS. Então veja, o município, para cobrar o ISS no seu território, ele precisa editar essa lei municipal. Não basta ter lá a Lei Complementar 116, o CTN, a Constituição. Não! O município, baseado na Constituição, baseado na Lei Complementar 116, no CTN, ele vai criar o ISS, o IPTU e o ITBI por meio de uma lei municipal. Tem que ser por meio de uma lei em sentido estrito, que passou por um processo legislativo no âmbito da Câmara de Vereadores. Então é essa lei que legitima o município a cobrar, essa lei municipal que legitima o município a cobrar os seus tributos. Não é a Constituição, não é a lei complementar de normas gerais, é essa lei municipal. Óbvio que essa lei, ela se baseia no que está na Constituição, e o que está na lei complementar de normas gerais. Aqui o município não tem ele não tem aqui uma autonomia absoluta de ir lá editar leis e criar do jeito que ele quiser o ISS, o IPTU, o ITBI. Não, ele precisa respeitar a Constituição e ele precisa respeitar essas leis complementares de normas gerais. E é aí que é importante vocês entenderem. Então, antes de vocês estudarem a lei municipal, por isso que eu bato muito nisso, a importância, como é importante estudar a parte geral. E o que é a parte geral? Quando eu falo tanto nas minhas lives, lá nas minhas redes sociais, nos meus cursos, a parte geral é o estudo da Constituição e dessas leis complementares de normas gerais. Como são leis complementares de âmbito nacional, elas servem para o estudo de qualquer legislação municipal. Você vai estudar para o ISS São Paulo, para o ISS Rio, para o ISS BH, para o ISS Manaus, para o ISS Goiânia, para o ISS Campos dos Goytacazes, para o ISS Lages, para o ISS Porto Alegre, e assim, a gente tem 5.570 municípios. Essa parte geral é aplicável a todos os municípios. Por quê? Porque engloba a Constituição Federal, a Constituição da República, e essas leis complementares também são de âmbito nacional. CTN, está no próprio nome, Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 116. Então, antes de você estudar a legislação específica
de cada município, antes de você pegar lá a Lei Municipal de São Paulo, que instituiu o ISS, a Lei Municipal do Rio de Janeiro, que instituiu o IPTU, a Lei Municipal de Salvador, que instituiu o ITBI ou eventualmente uma taxa. Você precisa fazer esse estudo da parte geral, que é o estudo da Constituição e dessas leis complementares de normas gerais. Aí você está pronto para encarar o estudo dessas leis municipais que efetivamente criam os tributos no âmbito municipal, que legitimam o município a cobrar os seus tributos no seu âmbito territorial. Né? Por isso que é tão importante, né, a gente entender essa mecânica. Né? Para você entender por que é importante estudar a parte geral, você precisa entender como que se estrutura a legislação tributária municipal. Você precisa entender que a Constituição exerce um papel, a Lei Complementar de Normas Gerais exerce outro papel, e que função ela tem dentro da estrutura da legislação tributária municipal. Por isso que eu falo, não pula o estudo dessas aulas aqui, né, desse módulo de introdução ao estudo da legislação tributária. Não pula, assista, assista, né, assista. Se você nunca assistiu, mesmo você já tendo estudado, assista. Você vai ver como você vai ter uma outra visão, né, de como que funciona a legislação tributária municipal e não só a legislação tributária municipal, qualquer legislação tributária. Ok? Então, pessoal, era isso, né? Era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Não largue esse módulo. Ah, introdução, não quero. Não largue esse módulo. Assista às aulas desse módulo, que são importantíssimos para formar essa base. Beleza? Então é isso. Eu te vejo aí na próxima aula. Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? E vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de introdução, né, ao estudo da legislação tributária municipal. E aqui, pessoal, né, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura da lei instituidora do tributo, do imposto, ou de qualquer tributo aí de competência municipal. A gente já viu, né? A gente já viu a função da Constituição Federal dentro da estrutura da legislação tributária. A gente viu a função da Lei Complementar de Normas Gerais, né, do CTN, da Lei Complementar 116. A gente viu que o imposto, né, o tributo, ele é criado juridicamente por meio de uma lei municipal. É óbvio aqui no contexto da legislação tributária municipal. Mas quando eu falo que a lei municipal institui, cria juridicamente o tributo, o que isso significa? Basta ter um artigo lá e falar, ó, tá criado o ISS. Aí o chefe do executivo, né, o prefeito, vai edita um decreto ou qualquer ato infralegal, né, que está aí em um patamar hierárquico inferior à da lei e disciplina ali integralmente o imposto, o tributo. Não é assim, né? Não é assim. Aqui a gente tem, dentro do direito tributário, dentro da legislação tributária, o princípio da legalidade. Então, para eu criar um tributo, eu preciso de lei. Então, os elementos que estruturam esse tributo, esse imposto, precisa estar na lei. Precisa estar na lei. Então, quando eu falo que a lei municipal vai lá e cria o tributo, cria o imposto, eu tenho que ter lá todos os elementos descritos na lei. Todos os elementos estruturantes do tributo têm que estar lá descrito na lei. E aqui, pessoal, vamos aqui para o slide, eu vou mostrar para vocês um esquema que a gente segue aqui na Academia da Tributação quando a gente vai estudar a legislação tributária municipal, que é a regra matriz
de incidência tributária. Nossa, professor, vou sair da live, vou sair da aula, né? Porque, que isso? Que nome é esse? Isso é um palavrão. Eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou psicólogo, sou músico, eu sou químico, né? Que nem eu. Vou sair daqui da live, vou sair daqui da aula e vou fazer qualquer outra coisa da vida. Como assim? Já no módulo de introdução você já vem com esse palavrão, com esse juridiquês, né? Regra matriz de incidência tributária, que isso? Calma, pessoal, né? Não se apavore, né, com os nomes. Né? Não se apavore com os nomes. Você que já estudou direito tributário, já tem uma noção aí mínima do direito tributário, você vai ver, né, que o que está embutido nesse palavrão, jurídico, você já sabe. Eu garanto para você, né, eu vou fazer com que ao final dessa aula você falou, nossa, professor, agora eu entendo o que é a regra matriz de incidência tributária. É uma teoria, jurídica que diz o que tem que ter numa lei que cria o tributo. Em poucas palavras é isso. Quando eu falo regra matriz de incidência tributária, você já imagina, né? Você já imagina uma lei com todos os elementos estruturantes de um tributo. É isso que essa teoria tenta estruturar. A norma tributária de incidência. A norma tributária de incidência. Quais são os elementos necessários para você instituir um tributo? Vai estar na regra matriz de incidência tributária. Isso tem que estar na lei instituidora desse tributo, que o município vai lá, por meio da sua Câmara de Vereadores, vai editar. Né? E aí, pessoal, essa regra matriz de incidência tributária, a estrutura da norma tributária, né, da lei que cria o tributo, ela tem duas partes. Vamos lá. O antecedente normativo, duas partes. O antecedente normativo e o consequente normativo. Calma, calma, que você sabe tudo isso. Você vai ver, eu vou te explicar. Antecedente normativo, pessoal, nada mais, nada menos que é a hipótese de incidência, tá? A hipótese de incidência. Então, quando você está estudando lá no direito tributário, que o professor fala, olha, a diferença de fato gerador e hipótese de incidência. Fato gerador é o fato da vida, né? O fato que ocorre no mundo real, que faz surgir uma obrigação de pagar um determinado tributo. A hipótese de incidência é o correspondente desse fato na lei, no plano normativo. Por isso que é uma hipótese. É algo que não aconteceu aí, só está escrito na lei. É uma hipótese. Se acontecer, aí eu tenho um fato. Fato gerador. Gerador do quê? Que a gente vai ver. Gerador de uma obrigação tributária, que você também já estudou no direito tributário. Não dá para você começar a estudar a legislação tributária, né, sem saber o que é fato gerador, o que é hipótese de incidência, o que é obrigação tributária. É fundamental. Não coloca a carroça na frente dos bois. Não vem estudar a legislação tributária municipal antes de ter estudado minimamente o direito tributário. Ok? Isso daí eu também falo muito nas minhas redes sociais, né, nas minhas aulas, nas lives no canal lá do YouTube. Então, não estude legislação tributária antes de ter estudado direito tributário. Direito tributário lá você estuda lá, logo que você começa a estudar para a área fiscal, para qualquer outro concurso ali que exige a legislação tributária. Você vai ter que estudar direito tributário antes. Tá? E aí, pessoal, essa hipótese de incidência que está na lei, está no plano normativo, ela se estrutura em três aspectos. E aí, quando a gente for estudar, por exemplo, você vai assistir comigo um curso de legislação específica. Para qualquer município, aqui não importa. A gente vai estruturar o nosso curso baseado nessa regra matriz de incidência tributária. Então você vai ver nas aulas, hoje a gente vai estudar o aspecto material do ISS. Hoje a gente vai estudar o aspecto temporal do ISS, o aspecto espacial do ISS. Isso em qualquer curso que você for fazer comigo, com o professor Bruno Langoni, aqui na Academia da Tributação, você vai estudar o ISS dividindo nesses aspectos aí. Qualquer curso meu, do professor Bruno, vai estar estruturado aqui de acordo com a regra matriz de incidência tributária. Então é importante eu, no módulo de introdução dos nossos cursos, tratar sobre o que é regra matriz de incidência tributária. Porque, então, quem não sabe que é isso, vai começar o curso e já vai se assustar. O que é aspecto material da hipótese de incidência? O que é o aspecto subjetivo, quantitativo? O que é isso?
Então, por isso que eu tenho que nivelar terminologicamente os meus alunos. Por isso está aqui no módulo de introdução. Tá? Aspecto material, aspecto temporal. Vamos aqui para o slide. E aspecto espacial. Então, tá aqui, ó. Aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial. Pessoal, se olha para o nome, você já tem que ter uma ideia. Aspecto material. Né? Aspecto material, pessoal, é o núcleo. É o núcleo da hipótese de incidência. É aquela situação que se ocorre no mundo, faz surgir a obrigação. Então, por exemplo, no caso do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, qual é o aspecto material da hipótese de incidência? A prestação de um serviço. No caso do IPTU, qual é? A propriedade, o domínio útil e a posse. E no caso do ITBI, a transmissão inter vivos a título oneroso de um bem imóvel. Tá? Então, esse é o aspecto material, é o núcleo da hipótese de incidência. Se essa situação descrita na norma, descrita na lei, ocorre no mundo real, isso faz surgir a obrigação de você pagar um tributo, uma obrigação tributária. Então, você prestou um serviço, então pronto, a partir desse momento você se obrigou a pagar o ISS. Ah, você é proprietário, ou titular do domínio útil, ou possuidor de um imóvel localizado na zona urbana, pronto. A partir desse momento, você se obrigou a pagar o IPTU. E assim vai. Então esse é o aspecto material da hipótese de incidência. E o aspecto temporal, acho que é mais tranquilo, né? Tá estampado no nome. Temporal, tem a ver com o tempo. Né? Tem a ver com o momento que aquela hipótese de incidência se concretiza no mundo real. Né? Tem a ver com o momento, com o instante na linha do tempo em que ocorre o fato gerador. E aqui é importante a gente saber esse momento, porque é a partir desse momento, nesse exato momento, que a norma tributária incide e que surge a obrigação de pagar o tributo. E é importante eu saber esse momento, por quê? Porque a lei vigente nesse exato momento que vai ser aplicada ao caso. A legislação, a lei vigente nesse momento, que ocorreu o fato gerador, que é que eu vou aplicar, para saber quem é o sujeito passivo, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo. Né? Então é importante eu saber o aspecto temporal, o exato momento em que ocorre o fato gerador. No caso do IPTU, normalmente é 1º de janeiro. 1º de janeiro ocorre lá o fato gerador do IPTU. No caso do ITBI, no momento que ocorre o registro, há uma certa polêmica aí, se é no momento que ocorre o registro do título aquisitivo, ou se é no momento que eu lavro a escritura pública de compra e venda. Então há uma certa divergência, a gente vai discutir em uma certa medida aí nas nossas aulas. Então esse é o aspecto temporal. E o aspecto espacial? O aspecto espacial, pessoal, tem a ver com espaço, tem a ver com o local. Né? Qual é o local onde ocorre o fato gerador? Por que é importante eu saber esse local? Para saber quem vai ter a competência para exigir esse imposto do contribuinte, do sujeito passivo. Então é fundamental eu saber em que local ocorreu o fato gerador do ISS. Por quê? Porque é nesse local, no território desse município, que vai definir o sujeito ativo. Que vai definir, por exemplo, qual vai ser o município que vai ter a competência para exigir o ISS do contribuinte ou do responsável. Então, no caso do aspecto espacial, ele define o local do fato gerador. E ao definir o local onde ocorreu o fato gerador, né, em qual município ocorreu esse fato gerador, vai definir, obviamente, de forma implícita, quem vai ter a competência para exigir esse tributo, esse imposto do sujeito passivo. Daquele que tem o dever jurídico de pagar o imposto aí para o sujeito ativo, que no nosso caso aqui é o município. Ok? Então esse é o antecedente normativo, é a hipótese de incidência, ela se estrutura nesses 3 aspectos, material, temporal e espacial. Então essa é a primeira parte, o antecedente normativo. Só que, pessoal, o que acontece? A gente não tem somente o antecedente normativo. Lembra que eu falei que é dividido em 2 partes? Eu tenho lá o antecedente normativo, agora eu tenho a segunda parte, eu tenho o consequente normativo. Consequente normativo. O que é o consequente normativo? Vamos lá, vamos raciocinar.
Consequente normativo tem a ver com a consequência normativa, né, ou com a consequência jurídica, o efeito jurídico, de a hipótese de incidência se concretizar no mundo real, por meio da ocorrência do fato gerador. Que a hipótese de incidência descrita, delimitada no plano normativo, no plano legal, na lei, quando ela se concretiza, quando alguém vai lá e pratica um fato que está descrito perfeitamente na norma, que a gente vai chamar de fato gerador, gera uma consequência. Que consequência é essa? O surgimento de uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária se estrutura por meio de uma relação jurídica tributária. Por isso que a gente fala, né? A obrigação tributária, pessoal, a obrigação tributária, na verdade, é uma relação jurídica obrigacional, de natureza tributária. Então, quando eu falo surgiu no mundo jurídico uma obrigação tributária, porque alguém foi lá e praticou o fato gerador, alguém foi lá e prestou o serviço, ou alguém lá em 1º de janeiro é proprietário de um imóvel localizado na zona urbana, alguém foi lá e vendeu um imóvel. Então, alguém foi lá no mundo real e praticou um fato que está descrito perfeitamente na norma. E qual é a consequência disso? O surgimento de uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária se estrutura por meio de uma relação jurídica. E aí, pessoal, quando a gente fala de consequente normativo, a gente está falando exatamente dos aspectos, dos elementos que estruturam essa relação jurídica. São os elementos subjetivos, os elementos subjetivo e quantitativo. E aí, que é o que está aqui no slide, né? Que é o que está aqui no slide. Tá aí, ó. O aspecto quantitativo, o elemento quantitativo, o elemento subjetivo. Pessoal, quem é meu aluno, né? Quem é meu aluno tem que acostumar a olhar para a expressão, para a terminologia e começar a raciocinar em cima. Para não precisar, obviamente, só decorar. Vamos entender primeiro antes de memorizar, antes de decorar. Quando eu olho e leio aspecto subjetivo, elemento subjetivo, eu falo, olha, tem a ver com pessoa. Né? E aí a gente lembra, relação jurídica. Pessoal, relação jurídica, qualquer relação jurídica, é uma relação intersubjetiva, entre pessoas. Então, quando eu falo que há uma relação jurídica que estrutura uma obrigação tributária, é porque há uma relação entre pessoas. Uma relação. Então, se há uma relação entre pessoas, tem que ter no mínimo duas. No mínimo duas. Né? Uma que ocupa o polo ativo dessa relação e outra que ocupa o polo passivo dessa relação, que é o que está aqui. Ó. Está aqui. Sujeito passivo, polo passivo, sujeito ativo, polo ativo. E aí, pessoal, o polo ativo, quando a gente está aqui no contexto da legislação tributária municipal, quem que vai ocupar o polo ativo? O município. Então, o município que vai ser o sujeito ativo, ele que vai ter a competência para exigir ali o tributo do sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que tem um dever jurídico de pagar o imposto ou tributo para o município, para o sujeito ativo. Para o sujeito ativo. Então, esse é o elemento subjetivo. Então, quando a gente vai estudar o ISS, né, quem é o sujeito passivo? Pode ser o prestador do serviço ou, eventualmente, um terceiro. No caso aí, o tomador, por exemplo. No caso do IPTU, pode ser o proprietário, pode ser o possuidor, pode ser o titular do domínio útil, ou pode ser um responsável. Estuda, né, no direito tributário que a gente tem dois tipos de sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Né? E eu vou poder ter o contribuinte ou responsável, ocupando aí o polo passivo dessa relação tributária. Ok? Só que, pessoal, coloca no lugar de um sujeito passivo, ou do contribuinte ou do responsável. E alguém aponta, olha, você aí deve um tributo. Ah, ok, eu devo o ISS, eu devo o IPTU. Né? Coloca no lugar dessa pessoa. O que você perguntaria para alguém que apontasse o dedo? Falou, olha, você deve IPTU. Falou, ok, mas quanto que eu devo? Exatamente, você quer saber quanto que você deve para você ir lá pagar, né? Porque tributo, né, pessoal, é uma prestação pecuniária. Você paga um valor expresso monetariamente. Ah, eu pago R$500, R$1.000, R$50.000. Você quer saber quanto? E também você quer saber como que se chegou nesse valor, como que você calculou esse valor. E por que esse valor?
né? E aí que entra a questão do aspecto quantitativo, que é como que você apura esse tributo, né? E aí toda vez que você vai estudar o aspecto quantitativo, você vai estudar dois elementos, que é a base de cálculo e a alíquota, né? Então toda vez que a gente for estudar o aspecto quantitativo do ISS, o aspecto quantitativo do IPTU, o aspecto quantitativo do ITBI, a gente vai estudar dois elementos, duas facetas do aspecto quantitativo, que é a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo é lá o preço do serviço, é o valor venal do imóvel. A alíquota é um número percentual, 1%, 2%, 5%, que você aplica nessa base de cálculo para calcular o tributo. É uma operação matemática simples. Né? Uma operação matemática simples. E é importante você saber, né, e a gente aprofunda isso nas aulas posteriores, que a base de cálculo, pessoal, ela tem uma ligação umbilical, uma ligação lógica com o fator gerador. Exatamente. Eu gosto de falar que me dá o fato gerador que automaticamente eu te dou a base de cálculo. O fato gerador do ISS, a prestação do serviço. Não dá para eu chegar e falar, olha, a base de cálculo do ISS é o preço do imóvel onde o serviço é prestado. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o fato gerador. Eu gosto de falar, na verdade, eu gosto de falar, não, quem fala isso é a doutrina. A doutrina, que a base de cálculo é a expressão monetária do fato gerador. É a expressão numérica do fato gerador. Então, no caso do ISS, né, o fato gerador, o aspecto material da hipótese de incidência é a prestação do serviço. Qual a expressão monetária de uma prestação de serviço? É o preço do serviço. Né? O aspecto material da hipótese de incidência do IPTU é a propriedade, o domínio útil e a posse de um bem imóvel. Qual é a base de cálculo? É o valor desse imóvel. Da mesma forma, o ITBI. E aí eu pego o valor, a base de cálculo, o valor do imóvel, o preço do serviço, aplico uma alíquota e calculo o tributo. E digo para o sujeito passivo, olha, é esse valor que você tem que pagar. Vai lá no banco e paga. Então é isso, pessoal. É isso. A regra matriz de incidência tributária é a hipótese de incidência, mais os elementos que estruturam a relação jurídico-tributária, a obrigação tributária. O elemento subjetivo, não, o aspecto subjetivo e o aspecto quantitativo. Então, quando você vai estudar qualquer tributo, você vai estudar os três aspectos da hipótese de incidência, né, do antecedente normativo, o aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial, e os dois elementos que estruturam a relação jurídico-tributária, que é o efeito jurídico de essa hipótese de incidência se concretizar no mundo. Alguém foi lá praticar um fato gerador. Vai surgir uma obrigação que se estrutura por meio de uma relação jurídica. E essa relação jurídica, ela é definida, ela é caracterizada por dois elementos, o elemento subjetivo e o elemento quantitativo. Ok? Então era isso. É importante. Eu falei para você não pular nenhuma aula desse módulo de introdução. Por quê, pessoal? E essa aula é importantíssima, porque então você viaja total quando você vai estudar, né, a parte geral, você vai estudar a parte específica de alguma legislação municipal, e aí chegou numa aula, eu vou falar, vamos estudar agora o aspecto temporal da hipótese de incidência do IPTU, do ITBI. Você não... O que é isso, o aspecto temporal da hipótese de incidência? A gente vai estudar que a regra matriz de incidência... Você não entende. Às vezes a grande dificuldade do aluno, quando ele vai estudar algum assunto, é a não familiaridade com a terminologia, com as palavras. Então é importante eu trazer para vocês aqui, desmitificar regra matriz de incidência tributária, o que é antecedente normativo, quais são os aspectos da hipótese de incidência, né? Qual é o conceito de um consequente normativo, né? Quais são os elementos que estruturam essa relação jurídico-tributária, essa obrigação tributária, né? Para vocês terem a familiaridade com a terminologia, pronto, descortina a sua mente, o seu cérebro, para entender aquele assunto. E isso daqui é algo muito real. Né? Eu vou falar um negócio que você já deve ter passado por isso, eu não sei se você passou, no estudo do TBI, ou no estudo do TCMD. Muita gente tem uma dificuldade tremenda para estudar esses impostos. Por quê? Porque não tem familiaridade com os conceitos de direito civil, direitos reais, direito de família, direito de sucessões. Né? E aí, por não entender aquelas palavras, né, acha que o assunto é difícil. Na verdade, você não entendeu ainda os conceitos, não entendeu a terminologia, você não está familiarizado com as palavras. A partir do momento que você se familiariza com as palavras, com o vocabulário,
pronto, você já se sente mais confortável, né, com aquele assunto. Então, eu, como professor, eu preciso parar aqui e ir explicando conceito por conceito, para que você não se assuste e não entenda o que eu estou falando. Eu quero que você entenda o que eu estou falando e que você acerte as questões e que você gabarite a legislação tributária municipal na sua prova. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Mas ainda tem mais, hein? Ainda tem mais. Esse módulo aqui de introdução não acabou, né? Mas esses dois vídeos iniciais, eles são importantíssimos para o seu entendimento de como que se estrutura a legislação tributária, como que se estrutura a lei instituidora do tributo. Ok? Não desista desse módulo, continua até o final. Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? E eu quero conversar com vocês nessa aula sobre competência tributária municipal, né? É uma aula mais tranquila, né? Vocês vêm de duas aulas um pouco mais densas, né? Mas essa aula é tranquila, essa aula é bem tranquila. Basicamente, você já estudou ela quando você estudou direito tributário. É mais uma consolidação. É mais uma consolidação e para a gente estruturar aqui e acomodar conceitos, ideias que você já traz do estudo do direito tributário e trazer aqui no contexto aqui da legislação tributária municipal. Então, quando eu falo competência tributária municipal, eu estou falando aqui de quais tributos. De quais tributos? Eu estou falando do gênio, não estou falando só de imposto, tá? Quais tributos o município é competente para ir lá, né, editar uma lei, criar juridicamente e, com isso, legitimar a sua cobrança? Quais são os tributos? Aqui, pessoal, é fundamental a gente trazer algo que a gente estuda lá nas primeiríssimas aulas mesmo do curso de Direito Tributário. A estrutura do sistema tributário nacional. Né? A gente aprende que o nosso sistema tributário se estrutura de forma pentapartícia. Né? A gente tem ali 5 espécies tributárias autônomas. A gente tem 5 tipos de tributos, que têm características diferentes entre si. Né? A gente tem lá os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. A gente tem 5 espécies tributárias diferentes. E aí a pergunta que a gente se faz, o município ele pode criar essas 5 espécies tributárias? E eu falo um sonoro não. O município não pode criar todas essas espécies tributárias. Né? E eu já falo para vocês, olha, o município não pode criar o empréstimo compulsório. Só a União, e só a União mesmo, pode criar o empréstimo compulsório. Os Estados-membros, do Distrito Federal, os municípios não podem criar. Né? Então sobrou 4. Sobrou 4 espécies tributárias. Sobrou ali os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria e as contribuições especiais. O município pode cobrar, pode criar, pode instituir esses 4 tipos de tributos? Sim. Sim. Né? Mas, obviamente, que ele não pode instituir, criar todos os impostos. Ele não pode instituir, criar todas as taxas, todas as contribuições de melhoria e todas as contribuições especiais.
Então a gente tem que analisar um por um aí, ver quais são os tipos de tributo, em qual contexto, e o que o município precisa respeitar aí na hora de exercer a sua competência tributária. Então vamos aqui por slide. Vamos aí por slide. Tá aí, ó. Coloquei um esqueminha para vocês. Já aqui, ó, competência tributária municipal. E aí eu separei impostos, taxas, aí eu coloquei contribuições, que na verdade a gente tem dois tipos, né, de contribuições, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais, que são espécies tributárias autônomas, que eu aglutinei aqui, né, em contribuições, mas na verdade entenda que contribuições como contribuição de melhoria e contribuições especiais, ok? E aqui, pessoal, imposto. Né? A gente estuda que os impostos são de competência tributária privativa, né? Cada ente tem lá os impostos que ele pode criar. Então, o município ele não pode criar o imposto de renda, o ICMS, o IPVA, não pode criar o IPI. Não. O município pode criar lá os impostos que a Constituição confere competência para ele criar. Né? E tá lá, são 3. E aonde você tira isso, professor? Tirou da sua cabeça? Não. Está lá no artigo 156. Eu falo que é o habitat natural dos impostos municipais na Constituição. A gente vai estudar muito esse artigo aí nos nossos cursos. O artigo 156 da Constituição Federal. É o dispositivo da Constituição que diz para o município, né? Que envia um comando ali para o município e fala: olha, município, se você tiver afim de criar um imposto, você pode criar esses 3 aqui, ó, o ISS, o IPTU e o ITBI. Você não pode criar o ICMS, você não pode criar o imposto de renda, não pode criar o IPI. Você só pode criar esses 3 impostos aqui. E aí, a gente tem as taxas. Tá? As taxas, pessoal, diferentemente dos impostos, as taxas, junto com as contribuições de melhoria, são tributos de competência comum. Todos os entes podem cobrar. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui. Todos os entes podem cobrar taxa, todos os entes podem cobrar contribuição de melhoria. A gente acha que o município vai poder cobrar qualquer taxa, que ele bem entender, não. Né? Não. O município só vai poder cobrar a taxa, e aqui é importante a gente trazer a ideia de que a taxa é um tributo vinculado, né? O seu fato gerador é vinculado a uma determinada atividade estatal. O imposto, até esqueci de falar isso para vocês, o imposto ele é um tributo não vinculado. Para o município, para qualquer ente cobrar o imposto, ele não precisa fazer nada. Na verdade, quem faz é o próprio contribuinte, né? O próprio particular, que vai lá, manifesta uma riqueza, pratica um fato gerador e pronto, surgiu a obrigação dele pagar um imposto. Então, mesmo que o ente federado, né, o município não tenha feito nada, não tenha exercido nenhuma atividade estatal, né, o município pode ir lá cobrar o imposto. Já no caso da taxa, da contribuição de melhoria, a gente está falando de tributos vinculados. É necessário o município ir lá fazer algo, né, exercer uma atividade, né, para legitimar a cobrança da taxa e da contribuição de melhoria. Mas veja, o município precisa ser competente administrativamente para exercer essa atividade. E aí, exercendo essa atividade, obviamente, ele vai poder cobrar uma taxa em decorrência de ele ter exercido essa atividade que ele é competente. Então, veja, o município só pode criar uma taxa para remunerar uma atividade estatal que ele é competente. E a gente tem aqui 2 atividades estatais que podem legitimar a cobrança de uma taxa, que é a taxa de serviço, em decorrência aí da prestação de um serviço público específico e divisível. Não vou detalhar aqui, vocês estudam isso no direito tributário. E a taxa de polícia. Não é a polícia militar, polícia federal, não, é a polícia administrativa. É uma taxa que visa remunerar o exercício regular do poder de polícia, executado pelo município. Mas veja, o município precisa ser competente para prestar esse serviço público, precisa ser competente para exercer esse tipo de poder de polícia. Se ele não é competente, a taxa que supostamente visa remunerar essa atividade, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional, ok? Então, pessoal, a taxa é isso. O município pode cobrar uma taxa de serviço? Pode, desde que ele tenha competência para exercer essa atividade. Por exemplo, a atividade de coleta de lixo domiciliar. O município é competente. Por quê? Porque é um serviço público de interesse local. Então, o município pode ir lá criar uma taxa, obviamente editar uma lei,
né, criando uma taxa para remunerar o exercício dessa atividade, que o município é competente. O município ele pode criar uma taxa de polícia, ele pode editar uma lei lá, cobrando uma taxa de fiscalização e controle ambiental. O município é competente para exercer esse tipo de fiscalização, esse tipo de poder de polícia? É. Então ele pode criar uma taxa para remunerar o exercício dessa atividade. Então, quando você for estudar especificamente a legislação de um determinado município, você vai pegar lá no Código Tributário do município, você vai pegar eventualmente uma lei que instituiu as taxas aí do município e vai estudar as taxas que o município criou. Então aí você vai ver se o município criou alguma taxa de serviço, alguma taxa de polícia. E aí, entrando agora nas contribuições, especificamente a contribuição de melhoria, o município é competente, é um tributo de competência tributária comum. Todos os entes podem cobrar, desde que o município vá lá e execute uma obra pública. Né? E, em decorrência dessa obra pública, haja uma valorização imobiliária. Não basta executar a obra pública, precisa ter uma valorização imobiliária. Ok? E óbvio, o município tem que ter executado essa obra pública. Ele não pode cobrar uma contribuição de melhoria de uma obra pública executada pela União, pelo Estado. Não, tem que ser uma obra pública executada por ele, município. E óbvio que tenha gerado aí uma valorização imobiliária. E aí, pessoal, faltou aí as contribuições especiais. Então a gente viu imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório desde logo. Eu já tinha falado, olha, de competência exclusiva da União, só a União pode instituir empréstimo compulsório. E aí sobrou com as contribuições especiais. E aqui, pessoal, vale uma observação importantíssima. O município não pode criar qualquer contribuição especial. Na verdade, a maior parte das contribuições especiais são de competência da União. Então, as contribuições sociais para a Seguridade Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições corporativas, né, são de competência exclusiva da União. Né? Aí a gente tem um quarto tipo de contribuição especial, que é a contribuição de iluminação pública. Aí essa não é de competência da União, é só os municípios do Distrito Federal que podem cobrar esse tipo de contribuição. Que é a contribuição aí para o custeio do serviço de iluminação pública. Então a União não pode instituir, é de competência só aí dos municípios e do Distrito Federal. Só que aí, pessoal, tem um outro tipo de contribuição especial, que essa é muito pouco exigida nas provas de legislação tributária municipal, mas é um tipo de contribuição especial que o município detém competência aí para cobrar, que é a contribuição previdenciária. Como assim, professor? Você não falou que as contribuições sociais para a Seguridade Social não são de competência exclusiva da União? E agora você vem falar que o município pode cobrar a contribuição previdenciária? Então aqui a gente precisa prestar muita atenção. Não é qualquer contribuição previdenciária que o município pode cobrar. É a contribuição previdenciária que visa o financiamento do regime próprio de previdência dos seus servidores efetivos. Então você vai ser auditor fiscal do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, do município de Salvador. Lá tem certamente um regime próprio de previdência aí para os seus servidores. Então, toda vez que você recebe sua remuneração, o município vai lá e desconta da sua remuneração um valor que vai ser destinado a um determinado fundo. Um determinado fundo que vai ali, obviamente, pagar a aposentadoria dos servidores aposentados. Quando você se aposentar, vai vir desse fundo recursos para pagar a sua aposentadoria ou eventualmente algum benefício previdenciário. Então, o município tem competência para instituir, para editar uma lei criando essa contribuição previdenciária, que ele vai exigir dos seus servidores. Não confunda a contribuição previdenciária administrada pelo INSS. Exatamente. Então, você é um funcionário de uma empresa privada. Todo mês é descontado também de você um determinado valor. Só que esse valor, pessoal, essa contribuição previdenciária não foi o município que criou, não. Foi a União. E essa contribuição previdenciária, ela visa financiar o regime geral de previdência. Então, você é funcionário de qualquer empresa privada, a contribuição previdenciária que você paga foi criada pela União. E é um tipo de contribuição social para a Seguridade Social. Por quê? Porque a Previdência Social está dentro da Seguridade. Lembra? A Seguridade Social ela se estrutura por meio de um tripé.
saúde, assistência social e previdência social. Ok? Então, pessoal, esses são os tributos que o município pode cobrar. Então, eventualmente, quando você for estudar a legislação tributária no determinado município, tá, você vai ter que estudar lá as leis que instituíram o ISS, o IPTU e o ITBI. Tá? Vai ter que estudar as taxas. Tá? O município criou taxas. Eu dou aula de legislação tributária municipal há 10 anos. Né? Então, já dei legislação, já ministrei aulas de legislação tributária municipal para diversos municípios. Todo município tem uma taxa. Todo município criou a contribuição de melhoria. Nem todo município criou a COSIP. A COSIP, o Serviço de Iluminação Pública, que é financiado com os recursos da COSIP, ele pode, obviamente, o município pode ir lá cobrar a COSIP, aí os valores que ele arrecada a título de COSIP, ele utiliza para financiar esse serviço público. Caso ele não tenha instituído a COSIP, não tenha exercido a sua competência tributária e tenha criado a COSIP, da onde que vem recursos para financiar a iluminação pública? Porque o município tem poste lá, tem iluminação pública, vem da Receita de Impostos. Tá? Porque não é possível, o Supremo já até declarou inconstitucional, até uma súmula vinculante, né? Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Por quê? Porque esse serviço não é específico e divisível. Então, ou ele é remunerado por meio da Receita de Impostos, ou o município cria a COSIP, né, uma contribuição especial, que tem a finalidade de financiar a prestação desse serviço público. Ok, pessoal? Então aí você vai estudar contribuição de melhoria, eventualmente a COSIP, contribuição previdenciária, nunca vi. Eu nunca vi esse tipo de tributo ser exigido em provas de legislação tributária municipal. E, eventualmente, você vai ter que estudar outros temas, né? Processo administrativo tributário, às vezes vem alguma lei de algum incentivo fiscal ou algum outro tema diferente. Mas, toda vez que você for estudar a legislação tributária municipal, você vai estudar esses temas, você vai estudar esses tributos aí. Ok? Então, pessoal, a gente deu um belo panorama geral, muita coisa você já estudou em direito tributário, funcionou aí como uma revisão, mas é importante a gente estruturar isso tudo para a gente entender o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Né? O que a gente vai estudar, no estudo da parte geral, no estudo da parte específica. Então a gente traça aí um panorama geral, a gente tem uma ideia do que a gente vai enfrentar daqui para frente. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui. A gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau. Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo, né, de introdução, né, à legislação tributária municipal. Então, agora você já mapeou o terreno, né? É importante, antes de a gente começar a estudar, né, os assuntos, né, em particular, a gente mapear o terreno do que a gente vai estudar. Né? A gente entender como funciona, o que a gente vai estudar, o que a gente vai enfrentar daqui para frente. A gente viu já como que se estrutura a legislação tributária municipal, a gente viu a função da Constituição Federal, da Lei Complementar de Normas Gerais, a gente entendeu o que é uma Lei Complementar de Normas Gerais, qual é a sua função, né? A gente viu o que é, né, a lei instituidora do tributo, é a que efetivamente cria o tributo, né, ali no âmbito territorial do ente, né, no nosso caso do município. A gente viu que precisa ter,
numa lei instituidora do tributo, a gente viu lá a regra matriz de incidência tributária, o antecedente normativo, o consequente normativo, a gente viu os 5 aspectos que estruturam uma norma tributária de incidência, né? A regra matriz de incidência tributária, né? O aspecto material, temporal, espacial, o aspecto subjetivo e o aspecto quantitativo, né? A gente viu, a gente fez ali um voo panorâmico, fez um panorama geral da competência tributária municipal, quais são os tributos que o município é competente para instituir, fez um passeio aí no nosso sistema tributário municipal e foi mapeando quais são os tributos que o município pode instituir. E aí, para a gente finalizar esse módulo de introdução, né, eu queria rever, né, e tem que ser uma revisão mesmo, né? Eu bato muito isso, que os meus alunos aqui na Academia da Tributação têm que já vir com uma base de direito tributário. Né? Não tem como, né, começar a estudar a legislação tributária estadual, federal, municipal, sem ter estudado o direito tributário. E isso a gente estuda lá nas primeiras aulas de direito tributário, lá no módulo de competência tributária. Tem lá um tipo específico de competência tributária, que é a competência tributária cumulativa. E é importante, quando a gente estuda a legislação tributária municipal, relembrar, revisitar esse conceito, né, da competência tributária cumulativa. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente tem a figura do Distrito Federal. Eu falo municipal, municipal, toda vez que você lê municipal, você lê distrital. Por quê? Porque todos esses impostos, todos esses tributos, né, taxas, contribuição de melhoria, COSIP, né, o ISS, o IPTU e o ITBI, os municípios são competentes para cobrar, para instituir, como também o Distrito Federal. O Distrito Federal, na verdade, o Distrito Federal, ele não é nem município, não é nem estado, na verdade é um mix dos dois, né? É uma entidade federativa meio que diferentona, meio anômala dentro do nosso sistema federativo. E ele, pessoal, o Distrito Federal, então se você estiver estudando aí para a prova do Cefaz-DF, né, que é aquele concurso que exige pra caramba do candidato em termos de legislação tributária, porque ele vai ter que estudar a legislação tributária estadual e municipal. Né? Porque a legislação tributária distrital é a soma do estudo da legislação tributária estadual e da legislação tributária municipal. Então, por exemplo, você tá estudando para o Cefaz-DF, né, auditor fiscal aí do Distrito Federal. Você vai ter que estudar 6 impostos. Você vai ter que estudar o ISS, o IPTU, o ITBI, o ICMS, o ITCMD, o IPVA. Então é como se você estivesse estudando para um fisco municipal, para um fisco estadual. Então, quem estuda para o Cefaz-DF, né, está preparado em termos de legislação tributária para prestar qualquer fisco estadual para qualquer fisco municipal. Óbvio, depois vai ter que estudar as especificidades da legislação de cada ente. Mas já tem uma visão geral, né, dos impostos estaduais e os impostos municipais. Por quê? Porque o Distrito Federal é titular da competência tributária cumulativa. Cumulativa no sentido, né, de cumular a competência tributária dos estados e a competência tributária dos municípios. Ok? Então, vamos aqui por slide. E aonde que está isso, né? Aonde que está isso? Está lá no artigo 147 da Constituição Federal. Tá lá, ó, competem à União, já explico, né? Em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. E ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, como também os impostos estaduais. Então, quando a gente fala, de competência tributária cumulativa, já vem em mente o Distrito Federal, que ele é competente para instituir os impostos estaduais e os impostos municipais. Na verdade, é os tributos estaduais e os tributos municipais. Mas também a União, ela é titular da competência tributária cumulativa. Mas a competência tributária cumulativa da União, ela ocorre em situações excepcionais. Hoje, ela não exerce nenhuma hipótese. Né? Por quê? Porque a União, ela somente é titular da competência tributária cumulativa quando a gente tem território federal. Mas a gente não tem mais nenhum território federal no nosso Estado brasileiro. Né? Não tem mais. A gente tinha antes da Constituição de 88. A Constituição, ela extinguiu todos os territórios federais. Eles podem ser criados? Podem ser criados, mas a gente não tem nenhum hoje. Né? Mas caso algum território federal seja criado,
a União, nesse território federal, ela vai ser titular da competência tributária estadual. Então, num território federal, a União que vai lá instituir o ICMS, o IPVA, o ITCMD. Tá? E o ISS, os impostos municipais, vai depender se o território federal for dividido ou não em municípios. Então, eu posso ter um território federal que é dividido em municípios. E aí, o município, cada um desses municípios que compõem, né, que fazem parte desse território federal, que vai ser competente para ir lá instituir os impostos municipais. A União só vai ser competente para instituir os tributos estaduais, os impostos estaduais. Mas se eu tiver um território federal não dividido em municípios, como era Fernando de Noronha antes da Constituição de 88, ele era um território federal não dividido em municípios. Nesse tipo de território federal, a União ela tem uma competência tributária absoluta. Ela pode instituir os impostos federais, estaduais e municipais. Então eu posso ter em uma situação excepcional a União sendo competente para instituir o ISS. Em que situação? Num território federal não dividido em municípios. Exatamente. Não dividido em municípios. Eu posso ter uma situação excepcional em que um estado é competente para instituir o ISS, o IPTU, o ITBI? Sim. Isso está no CTN. Porque se a gente for olhar na Constituição Federal, quem é titular da competência tributária cumulativa é a União e o Distrito Federal. Não fala nada de Estado. Mas no Código Tributário Nacional, no artigo 18, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, a FCC já exigiu, né, esse dispositivo. Falava de uma situação de um estado não dividido em municípios. Nesse contexto, o estado, né, de acordo com o Código Tributário Nacional, poderia, né, instituir e criar juridicamente os impostos municipais. Então, poderia sim, né, a gente não tem nenhum estado, não tenho notícias de a gente já ter tido um estado não dividido em municípios, né, mas se tiver, né, um estado não dividido em municípios, esse estado vai ser competente para instituir os impostos municipais. Então, vai ter competência tributária referente aos impostos estaduais e os impostos municipais, mas isso de acordo com o Código Tributário Nacional, ok? Então, pessoal, em relação à competência tributária acumulativa, é isso, né? Fique de olho no artigo 147 e no artigo 18 do Código Tributário Nacional, a gente tem a União e o Distrito Federal como competentes aí cumulativamente, de acordo com o texto constitucional, e de acordo com o artigo 18 do CTN, tem lá no inciso 2 os estados também sendo titulares da competência tributária cumulativa, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.
Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos aqui começar, o nosso estudo da parte geral do ISS. Parte geral do ISS. E o que é a parte geral do ISS? Aquela parte aplicável a todos os municípios em que eu bato tanto, olha, não vai estudar a legislação específica no determinado município antes de estudar a parte geral. Bato muito nisso. Falo nas redes sociais, falo lá no nosso canal da Academia da Tributação no YouTube, falo nas nossas aulas. Eu não canso de falar isso. Porque é fundamental mesmo, e você só passa a entender isso, juridicamente quando você, obviamente, assistiu o nosso módulo. Se você não assistiu o nosso módulo de introdução ao estudo da legislação tributária municipal, você vai parar isso daqui e vai estudar, vai assistir agora. São 4 aulinhas, é curto, que vai valer muito a pena. E você vai entender por que é importante, antes de você estudar a legislação específica, antes de pegar a lei do município X, do município Y, estudar lá como que o município disciplina, regula os seus tributos de competência, os tributos de competência municipal. É importante você estudar como que esses tributos estão disciplinados na Constituição Federal e na Lei Complementar de Normas Gerais. Por quê? Porque a legislação tributária se estrutura dessa forma. Se estrutura a partir da Constituição Federal, a partir da Lei Complementar de Normas Gerais. Aí vem a lei instituidora do tributo lá no âmbito municipal, a lei municipal. Então é fundamental, antes de você começar a ler, estudar a lei municipal, a lei instituidora daquele tributo, naquele município, você precisa estudar como que isso está na Constituição, como que isso está na Lei Complementar de Normas Gerais. Não adianta nada você estudar o ISS lá na legislação do município de Recife, na legislação do município de Blumenau, na legislação do município de Petrolina, se você não estudou como que o ISS, como o IPTU, como o ITBI está na Constituição, como que está na Lei Complementar de Normas Gerais. Porque é assim que é a lógica, é assim que se estrutura a legislação tributária municipal. Então a parte geral é o estudo da Constituição e da Lei Complementar de Normas Gerais. É aquela parte que é aplicável a todos os municípios, então é fundamental. E a gente vai começar aqui a fazer esse estudo de uma forma mais simplificada. Quem é nosso aluno do curso LTM de AZ sabe que lá a gente aprofunda bastante. Mas a gente tem esse módulo aqui de teoria simplificada exatamente como um resumo, como o néctar, como aquilo que realmente é mais importante. E às vezes não é necessário, dependendo do nível de exigência lá do concurso que você for fazer, às vezes a banca não está tão acostumada a fazer concursos da área fiscal, vem com questões assim mais tranquilas. E aí você não precisa fazer um curso completaço lá, o LTM de AZ, para você ir lá encarar e poder gabaritar a legislação tributária municipal nesses certames. Então, por isso que a gente elabora essas aulas de teoria simplificada. Ok? E aí, pessoal, toda vez que a gente vai estudar um imposto, o ISS, o IPTU e o ITBI, eu faço uma aulinha, e é exatamente essa, das características, trazendo algumas características para você já ir se familiarizando com o imposto. Algumas características aí do ISS. Então vamos lá, vamos já sem enrolação. Características do ISS. Olha aí, é um imposto fiscal. Olha aí. Isso daí tá lá bem no início, do curso de Direito Tributário, que a gente estuda as funções do tributo, a função fiscal, a função extrafiscal, a função parafiscal. E a gente estuda que a função fiscal é aquela função em que o tributo exerce o papel de trazer recursos, trazer din-din para os cofres públicos. No nosso caso aqui, os cofres públicos municipais ou distritais. Então, o ISS, pessoal,
né, forma predominante, ele é um tributo, um imposto fiscal. O objetivo ali do município, ao criar o ISS, é trazer recursos para os cofres públicos. Isso não significa que em alguns contextos específicos o ISS não possa exercer a função extrafiscal, mas em situações excepcionais. A sua principal função é trazer recursos para os municípios, né? Exercer esse papel fiscal, né? De trazer para o erário público recursos para financiar aí as políticas públicas, né? Para financiar as despesas públicas aí do município, ok? E aí, pessoal, outra característica, ele é um imposto indireto, exatamente, né? Tem umas aulas no nosso curso de Direito Tributário, né? Nosso curso de Direito Tributário de A a Z, em que a gente fala dessa classificação dos impostos, né? Imposto indireto e imposto direto, né? No caso do ISS, ele é um imposto indireto porque é, no contexto do ISS a gente tem um fenômeno que a gente chama de repercussão econômica do tributo. O que, que significa isso? Significa que é, é, a gente tem duas figuras, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de direito é aquele que recolhe para os cofres públicos do município o imposto. Então, no caso do ISS, é o prestador de serviço, é aquele que prestou o serviço, né? Só que o ISS, por ser um imposto indireto, o ISS, o valor do imposto está incluído no preço do serviço. O preço que o prestador cobra do tomador. Então, o tomador, o contribuinte de fato, aquele que toma o serviço, ele não é o contribuinte de direito. Não é ele que vai lá e preenche a guia de arrecadação e paga, pelo menos em regra, né? Ele é o contribuinte de fato. Ele arca efetivamente com o ônus da tributação, porque se o ISS está embutido no preço do serviço, ele paga o preço para o prestador, ali dentro está o ISS. Então, efetivamente, é ele que arca com o encargo tributário, é ele que arca com o ônus tributário, né? E isso, pessoal, tem uma relevância, uma importância jurídica, né? No contexto da repetição de indébito tributário. Por quê? Porque quando a gente fala de repetição de indébito de imposto indireto, a gente tem algumas condições para que o contribuinte de direito possa lá pleitear a restituição. Se ele pagou um valor indevido lá, calculou errado o ISS, incluiu o valor do ISS errado no preço, né? E cobrou lá do tomador. O que ele precisa comprovar para o município para que ele tenha legitimidade ativa para pleitear a restituição, né? Ele calculou o ISS com uma alíquota de 5%, mas na verdade o serviço que ele estava prestando, né, na lei que instituiu o ISS daquele município, previa uma alíquota de 2%. Ele pagou 3% a mais de ISS. E ele, obviamente, quer pleitear essa restituição, né? Pagou um valor a mais, né? Pessoal, como o ISS ele é um imposto indireto, né, o prestador de serviço aí ele vai ter que respeitar lá e aplicar o artigo 166 do CTN. Vocês estudam também lá no direito tributário. Quando a gente vai estudar as modalidades de extinção do crédito, especificamente a parte de pagamento, você vai estudar pagamento indevido. E aí, ao estudar pagamento indevido, você vai estudar restituição, repetição de indébito. Você vai estudar lá o artigo 165, o artigo 166, o artigo 167. Né? Então você vai estudar isso lá no direito tributário e vai ver que lá o artigo 66 fala: olha, prestador, você vai ter que demonstrar que não transferiu o encargo tributário para o tomador. Então você vai ter que demonstrar contabilmente que você não incluiu o valor do ISS no preço, isso é bem difícil, isso quase nunca acontece, né? Ou você pega uma autorização com o tomador, pede uma autorização, né? Olha, você me autoriza, como efetivamente você que arcou com o ônus tributário, né? Você me autoriza a pleitear a restituição, depois a gente negocia algum desconto, né? E aí, obviamente, tendo essa autorização, ele pode ir lá pleitear a restituição nesse contexto. Ok? Então, essa é a segunda característica aí. Aqui, pessoal, tem uma certa polêmica, né? A questão se o ISS é imposto pessoal ou imposto real, né? Eu, pessoalmente, né, entendo que é um imposto pessoal, mas há parcela da doutrina que considera o ISS como imposto real, né? Porque o objeto da tributação aí é uma coisa, né? Um bem imóvel, é um serviço.
Eu entendo, né, que o ISS é um imposto pessoal, né? Então, obviamente, eu trouxe isso daqui, mas como há uma certa polêmica doutrinária, eu nunca vi nenhuma decisão judicial, né, em, em algum trecho de algum voto, de algum minuto, óbvio que não vai ser objeto de nenhuma decisão. A natureza jurídica do ISS, é o imposto real, é o imposto pessoal. Mas, às vezes, decidindo alguma outra coisa, algum ministro, em algum voto, né, ministro ou do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, coloca lá o ISS, o imposto pessoal ou imposto real. Aí, obviamente, aí a gente tem a posição de um tribunal superior tratando, né, sobre a natureza jurídica aí do ISS. Né? Então, eu coloco aqui imposto pessoal, mas saibam, né, coloco aí uma anotação que pode ser também imposto real, né, conforme entendimento aí, de parcela da doutrina. Ok? E aí, pessoal, eu coloco aqui a questão do lançamento. Né? Mas eu coloco, obviamente, a modalidade de lançamento, que é a que ocorre mais na prática. Né? Isso não significa que o ISS não pode ser lançado por meio de outras modalidades. Então, eu coloquei aqui lançamento por homologação, que é a modalidade mais corriqueira na prática, né? Aí de lançamento no mundo do ISS. Mas há em situações específicas o ISS sendo constituído por de ofício, né, lançamento de ofício, ou em situações bem específicas, conforme a legislação de algum município, lançamento por declaração. Né? E o que é importante aqui, apesar de eu ter colocado lançamento por homologação, não há em nenhuma lei de normas gerais, no CTN ou na Lei Complementar 116, definindo qual é a modalidade de lançamento para cada tributo. Quem define é o próprio ente, é o próprio titular da competência. Então, o município, quando vai criar o ISS na sua lei municipal, ele avalia qual é a modalidade de lançamento mais adequada para constituir o crédito tributário referente ao ISS. Né? A maior parte dos municípios, né, na maior parte das situações, o ISS é lançado por homologação. Então, o sujeito passivo lá, o prestador, presta o serviço, emite a nota fiscal. Né? Então, olha aqui. Olha aqui no lançamento por homologação. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, o que é o lançamento por homologação? É quando o sujeito passivo faz praticamente tudo. Ele pratica lá o fato gerador, presta o serviço, e aí ele constata, opa, pratiquei aqui o fato gerador. Eu tenho que pagar o ISS. Ele vai lá, emite a nota fiscal. Vamos imaginar aqui que ele precisa emitir a nota fiscal de serviço eletrônica, né? Ele coloca lá os dados dele como prestador, coloca os dados do tomador, informa ali qual é o serviço que ele prestou, o preço, coloca ali a alíquota, né? Apura ali, ele mesmo calcula o tributo, ele faz tudo. Ele faz tudo, né? Preenche ali a guia de arrecadação, já sai no sistema, ele vai lá, paga, né? O município fica sabendo que ele prestou aquele serviço, e que ele deve aquele valor, porque ele emitiu a nota fiscal de serviço eletrônica, que é como se fosse uma declaração, né, enviada ali pelo prestador de que ele prestou aquele serviço e de que ele deve aquele valor. É tanto assim que na maior parte dos municípios a nota fiscal de serviço eletrônica ela exerce a função constitutiva do crédito. Ele é um instrumento de confissão de dívida. Então, se o prestador emite a nota fiscal de serviço eletrônica, coloca que ele deve R$ 1.000 e não paga, o crédito já está constituído. Né? O município basta escrever em dívida ativa para cobrar o valor ou para ajuizar a execução fiscal. Ele não precisa fazer mais nada. O valor já está constituído. O valor já está constituído. E aí eu coloquei, né? Da onde que sai isso? Sai lá da súmula 436 do STJ, que vocês estudam com bastante profundidade lá no direito tributário. Quando você vai estudar lançamento por homologação, modalidade de lançamento, você vai estudar sobre lançamento, você estuda a súmula 436 do STJ. Com certeza você tem que estudar, é uma súmula importantíssima, uma das principais súmulas aí, as mais cobradas aí em concurso público. Tá? Então o ISS lançamento por homologação. Mas nada impede, né, de a autoridade fiscal ir lá fiscalizar esse prestador de serviço e verificar que ela emitiu a nota fiscal errada.
Ó, emitiu uma nota fiscal falando que deve R$ 1.000, mas na verdade deve 2.000. Subfaturou, colocou ali um preço menor do que efetivamente ela cobrou. O que a autoridade fiscal vai poder fazer aqui? Lançar de ofício o valor não declarado pelo prestador. E aí ele vai, obviamente, lançar o ISS de ofício. Vai lançar de ofício, vai lavrar um auto de infração, uma notificação de lançamento, para constituir de ofício. Aqui a autoridade fiscal, no âmbito de uma fiscalização, constituindo de ofício o ISS. Mas, em regra, se tudo correr tudo bem, o prestador fizer tudo certo, o ISS é lançado por homologação. Ok? E aí, pessoal, uma coisa que eu sempre gosto de colocar é o ISS, ele não é exceção à legalidade nem à anterioridade. Né? O ISS é um imposto, né? É um tipo aí de tributo, então ele é submetido aí ao regime jurídico tributário. E que é o regime jurídico tributário? Os princípios, né? Os princípios tributários, a legalidade, a anterioridade, isonomia, retroatividade, não confisco. Né? Então, tem alguns princípios, né, que tem algumas exceções. Por exemplo, no caso da legalidade, vai ter alguns impostos federais, ditos extrafiscais, em que o chefe do executivo, né, ou o próprio executivo, vai poder alterar suas alíquotas por meio de um ato infralegal, não vai precisar de uma lei em sentido estrito. Vão ter situações em que eu não preciso aplicar anterioridade. Eu posso majorar a carga tributária de um determinado tributo e cobrar já de forma imediata, não preciso aí aplicar a anterioridade tributária, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Não é o caso do ISS. Então, se eu vou criar juridicamente o ISS, o município vai lá criar juridicamente o ISS, tem que ser por meio de lei. Ele vai alterar a alíquota ou vai alterar a base de cálculo, tem que ser por meio de lei, ok? Se o município majorou a carga tributária do ISS, majorou a alíquota de um determinado serviço, ele vai ter que aplicar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Né? Então, aprovou uma lei municipal, a Câmara de Vereadores aprovou ali a majoração da alíquota de ISS para o serviço de arrendamento mercantil de 2% para 5%. A lei foi aprovada em dezembro de 2022. Pessoal, essa alíquota majorada de ISS, o município só vai poder cobrar em 2023 e ainda tem que esperar 90 dias. Pegou ali 15 de dezembro de 2022, foi quando a lei foi aprovada e publicada. Eu vou ter que esperar 90 dias, não basta esperar, não basta virar o ano. Não basta virar o ano, não vou poder, o município não vai poder cobrar essa alíquota majorada já a partir de 1º de janeiro. Não, vai ter que esperar 90 dias. Vai ter que esperar 90 dias. Vai dar lá em meados de março. Que esse município vai poder cobrar essa alíquota majorada aí da ISS. Então, o ISS não é exceção à legalidade, não é exceção à anterioridade. Ok? Então, eu tenho que aplicar esses dois princípios, como também os outros princípios tributários. Ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. É um vídeo em que a gente conversou um pouquinho sobre as características principais aí do ISS. Então é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Vamos ficar por aqui. Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Eu vou ter que encerrar aqui antes das 10, porque eu acho que minha câmera tá dando sinal aqui que a bateria, como não chegou a fonte ainda, eu troquei de câmera aqui, deu uma repaginada aqui no estúdio. Não sei, às vezes deu umas travadas, parece que ela tirou uma foto, mas eu preciso até ver com o técnico aqui, né? Até eu ficava meio assustado aqui, porque primeira vez, pessoal, primeira vez aqui que eu faço essa live, essa aula ao vivo aqui com a câmera nova. Então eu tô me adaptando ainda. Então talvez aí em algum ponto parece que a câmera, parece que ela tirou alguma foto ou deu uma travada. Não sei se é sinal de que ela tá acabando a bateria, né? Mas na quinta-feira, pessoal, a gente vai ter a próxima aula ao vivo nossa, quinta-feira, mas vai ser 7 da manhã. Excepcionalmente, nessa semana, a live de quinta-feira vai ser 7 da manhã, porque a gente vai ter uma entrevista com o aprovado à noite, às 19 horas, né? Em que aí eu tive que mudar o horário da nossa super live de quinta-feira, que a gente vai dar continuidade aí ao estudo dessa parte geral do ISS. Ok? Agradeço aí a presença, né? A presença de todos vocês, agradeço mesmo, né? Quem ficou aqui ao vivo comigo, agradeço mesmo. E peço, pessoal, para vocês se inscreverem, tem um link aí na descrição do vídeo, né, para se inscreverem nas nossas super lives, para receber aí a programação em primeira mão, né, para receber os nossos materiais de apoio, né, para eventualmente receber os links, né, que não vão estar disponíveis aqui no YouTube, não vão estar públicos, mas eu vou disponibilizar, né, por um tempo maior para quem tiver inscrito aí na nossa lista de e-mails aí das super lives aqui da Academia da Tributação. Então não custa nada, se inscreva aí, né, que semanalmente a gente vai enviar e-mails para você, a gente vai trocar figurinhas aí, e aí é fundamental, é importante aqui para a gente, ok? Ter essa relação mais próxima aí com vocês. Então, pessoal, é isso, vamos ficar por aqui, e já adianto, na quarta-feira, né, na quarta-feira a gente vai ter a primeira entrevista, né, com a Thaís Viegas, né, se eu não me engano, acho que ela foi quinta colocada aí no ISS Rio, vai bater um papo aí com a gente. É, aqui no canal da Academia da Tributação, né? Quinta vai ter outro, sexta vai ter outro, semana que vem a gente vai ter entrevista com aprovados todos os dias, né? Todos os dias. Então vai ser um prazer aí falar um pouquinho aí com os nossos alunos que foram aprovados aí no ISS Rio de Janeiro, para eles falarem um pouquinho da jornada, falarem como que foi a experiência aqui nos nossos cursos da Academia da Tributação, que de forma a gente contribuiu aí com a aprovação. Então foram muitos aprovados, não vai dar para fazer entrevista com todo mundo, mas a gente vai fazer aí acho que com 7, 8 aprovados, né? Para eles falarem um pouquinho da sua jornada aí como concurseiro. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Então, a gente se vê na quarta. A gente vai se ver aqui praticamente todos os dias aqui nessa semana. Abração para vocês, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.